gente vai falar um pouquinho agora sobre as boas práticas para o funcionamento de serviços de saúde, que é a RDC número 63, de 25 de novembro de 2011, né? Aqui a gente não tem especificamente só o laboratório, tá? A gente vai falar do serviço de saúde de uma maneira geral, e isso inclui os laboratórios. Esse regulamento tem como objetivo, né, estabelecer os requisitos de boas práticas, né, no funcionamento dos serviços de saúde, fundamentados na qualificação, humanização da atenção e da gestão, na redução do controle de risco ao usuário e ao meio ambiente. Ele se aplica a todos os tipos de serviço de saúde no país, públicos, privados, filantrópicos, civis, militares, incluindo aqueles com ação de ensino e pesquisa também. Quando a gente fala em humanização, né, e a gente volta um pouquinho lá na parte de ética, né, no nosso primeiro segmento da matéria, eu vou ler primeiro e depois a gente faz um debate rapidinho, faz uma abordagem mais pontual em cima disso. A humanização da atenção e gestão de saúde, né, uma valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e de gestão de saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se, né, o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e as populações específicas, né, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito ao acompanhamento de pessoas de sua rede. Então, vamos discutir um pouquinho isso aí. Muitas vezes, isso eu falo não só na área de análise, mas na área de saúde de uma maneira geral, a gente ouve relatos, né, de pessoas que falam assim, nossa, às vezes eu entendeu ou fez o meu cadastro, nem na minha cara olhou, parecia que eu não estava ali, né? Eu entreguei o meu exame e a pessoa fez cara de nojo, né? Enfim, fugiu ao código de ética. Vamos pensar um pouquinho, e aí eu vou trazer isso um pouco para a área de análises. Tirando a parte de coleta, né, que aí você lida diretamente ali com o paciente, quando você recebe uma amostra, digamos assim, você não está no setor de coleta e você está só dentro do laboratório e você recebeu os tubos para fazer a análise. Isso é muito impessoal, né? Você não teve acesso àquela pessoa ali, muitas das vezes, né? Se você não praticou, não realizou a coleta. E aí dá uma ideia de que você está naquele processo mecânico, né, de avaliação, botei o tubo na máquina, fiz ali, executei a reação química, a máquina leu, a máquina liberou o resultado, enfim, o laudo foi dado e acabou. Parecem nomes, números, amostras, tubos, né? Mas aquilo não é uma amostra do seu paciente. Veio do seu paciente. O seu paciente está lá. Seu paciente. Paciente, mas paciente não é do médico, não, é seu. Você está dentro da fase de diagnóstico. Para o médico dizer o que aquele paciente tem, se ele tem alguma coisa ou se ele não tem nada demais, ou se ele não tem nada, ele depende da sua análise. E é a sua análise que vai revelar se tem alguma coisa errada ou se está tudo ok com aquele paciente. Então, são vidas que a gente tem ali. São amostras de pessoas. Você está realizando ali uma amostra, de repente, que vai identificar uma leucemia de alguém. Você está analisando uma amostra ali que, de repente, vai encontrar um problema de rins seríssimo de determinada pessoa. E foi graças à sua análise que, quando o resultado chegou lá no médico, é que essa pessoa soube o que ela tinha. Ela podia não estar sentindo sintoma algum. E foi o teu resultado, a tua análise. Então, as vidas desses pacientes estão ali. E aí eu vou abranger isso para a área de saúde no total, né? Envolvendo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, técnicos em análises clínicas, né? A humanização é necessária. É você lidar com o seu paciente como você gostaria que tratassem a você. Né? Tem uma frase que o povo mais antigo gosta muito de falar, que a gente não deve fazer com o outro
aquilo que a gente não gostaria de que fizesse com a gente. Você vai tratar mal o seu paciente, você gostaria de ser maltratado? Não, de forma alguma. Então por que você trata a pessoa assim? Às vezes você tá num dia assim cansativo, naquele plantão assim, né, que tá sobrecarregado, mas o paciente que chegou ali não tem nada a ver com isso. Aquela pessoa tá com dor, aquela pessoa às vezes tem algum problema, aquela pessoa às vezes está com tantos problemas muito maiores do que os seus, né? Então, naquele momento, você é o profissional. E você, profissional, e o seu paciente são seres humanos. E é assim que a gente tem que enxergar os nossos pacientes, né? E aí, por isso eu trouxe essa frase aqui embaixo, que eu acho bem bacana, né? Antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. Esses dias eu conversava com uma ex-aluna e ela falava exatamente isso. Ela, poxa, às vezes a gente descobre tanta história que nessa conversa com o paciente, às vezes você descobre determinadas coisas sobre o quadro clínico. Eu vou citar aqui um exemplo. É um seriado, né? É uma ficção, mas eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que o modelo de medicina ideal é aquele modelo do Dr. House. Não que o Dr. House, né, que é um médico completamente fora da curva, né, de tudo, seja ali o exemplo de profissional, não. Mas se a gente avaliar o seriado em si, você tem uma equipe que conversa para chegar a um diagnóstico. Você tem médicos e outras pessoas que estão envolvidas no processo que às vezes vão na casa do paciente investigar lá se tem um fungo, se tem infiltração, se aquela pessoa teve algum tipo de envenenamento. Coisa que muitas vezes você acaba descobrindo numa conversa com o paciente. Saber fazer as perguntas certas ao paciente é alguma coisa de diferente. Entrar em contato com alguma coisa. Qual foi a tua rotina nos últimos dias? Né? O senhor tem passado por estresse? Tem acontecido isso? Tem acontecido aquilo outro? Conversa. Um bate-papo. Não é aquela coisa de o que você tem, peraí, vou te passar um medicamento, então vou colher seu sangue, vou fazer determinado exame, saiu o laudo, vai, leva. Ah, tá dentro do normal, não tá dentro do normal, deu uma alteração pequena, então vai, libera o paciente. E aí? Você não sabe o que está acontecendo ali por trás. E se foi uma coisa que de repente você não previu ou não observou, né? Porque assim, um médico quando atende o paciente e que ele vai fazer a solicitação dos exames, ele precisa, para dar o diagnóstico certo, ele precisa solicitar os exames certos. Porque a gente consegue ter uma vaga ideia do que está acontecendo dependendo do tipo de exame. Mas tem sempre um exame que vai me dar melhor aquele resultado. Só que se eu desconfio, por exemplo, que uma pessoa tem um determinado problema renal, eu vou solicitar exames que vão me dar uma boa avaliação do perfil renal. Vou solicitar um parasitológico de fezes para avaliar se a pessoa tem problema de rins. Pode ser que altere alguma coisa lá nas fezes da pessoa, mas eu não vou conseguir fazer essa associação diretamente, porque eu vou solicitar um exame de urina, de repente uma cultura nessa urina para ver se a pessoa tá ali com algum tipo de infecção, avaliar se existe ali uma bactéria, vou solicitar os exames bioquímicos, ureia, creatinina, sódio, potássio. Né? Então é conversar ali com o paciente. O senhor tem histórico de algum problema, o senhor, a senhora, né? Tem algum histórico de problema na família? Né? Vai conversando, atende a pessoa. E outra, né? Há algum tempo atrás, né, a gente teve uma situação até que ficou muito conhecida nas redes sociais, né, onde a gente tinha um determinado profissional que debochava, né, da forma de falar de um determinado paciente, o outro que debochou do nome do paciente, né, tirou foto do atendimento e botou nas redes sociais, caçoando. E aí o paciente já tinha uma certa idade, ficou muito mal, bando. Isso é ético? Não é. Alguém zombar porque o paciente não sabe falar o nome da doença correto, o paciente não precisa saber disso. Quem tem que saber é o médico, quem tem que saber é o enfermeiro, quem tem que saber é quem está analisando ali, o técnico. Termos técnicos, termos científicos, termos médicos, os profissionais precisam saber disso. O paciente, não, você pode explicar. Conhecimento é sempre bom? É sempre bom. Olha, você pode ensinar, mas não diminuindo a pessoa. Não dizendo, não é assim que se fala, é assim. Não é isso.
Não é humilhar, é tratar bem aquele paciente. Quantos bons exemplos a gente não tem aí, né? Já que eu citei os maus exemplos, vou citar os bons exemplos. Médicos que às vezes dão receita, né, da medicação, paciente que não sabe ler, não consegue distinguir nem os números. E o médico vai lá e faz a receitinha com esquema de cores, né, para que ele saiba exatamente, põe lá a foto, né, da caixa do remédio e põe lá um esquema de cores. Esses dias eu vi um que ele desenhou, né? Manhã, tarde e noite, ele desenhava lá o solzinho, desenhava a estrelinha para a noite, e o paciente entendeu assim. Isso é ser humano. É atender o paciente. O paciente saiu dali, ele entendeu exatamente o que o médico queria passar para ele, né? Então, é atender aquela pessoa como ela merece ser atendida, como ser humano, como você gostaria de ser atendido. Né? E aí, essa também é uma frase bem bacana, né? Sobre o atendimento humanizado, e ela diz o seguinte: o paciente ele não é só um paciente, ele é o amor de alguém, ele é o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, avô e avó de alguém, o melhor amigo de alguém, o amor da vida de alguém. E a nossa missão a todo instante é cuidar e fazer desse paciente, né, fazer com que ele tenha ali o melhor atendimento. Então não são só nomes, não são só números, não são só pedidos de exame, são pessoas. Como que a gente gostaria que fôssemos atendidos? Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos melhores amigos, de qualquer jeito? Com alguém cravando lá uma seringa no braço para machucar, apertando um garrote. Né? Há uns tempos atrás a gente tinha um relato aí de uma... chegaram a fazer uma denúncia, né? De uma estudante de odontologia que espetava a gengiva dos seus pacientes quando crianças, porque as crianças choravam demais. Isso é ético? Você está atendendo criança. A criança vai chorar, ela está com medo, o adulto chora. Mas você pode acalmar. Você pode solicitar ajuda. Não com truculência. Porque você não gostaria que tratasse o seu filho, o seu sobrinho, ou alguém da sua família que fosse criança com truculência. Algum idoso da sua família com truculência. Então, isso é ser humano. Dentro dessas boas práticas, né, de funcionamento, o serviço de saúde ele deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade, né, envolvendo tanto a estrutura, o processo e o resultado, né, dessa gestão dos serviços, e ele deve utilizar a garantia de qualidade como ferramenta de gerenciamento. Né? Isso eleva o padrão, né, do serviço que está sendo prestado ali. Isso tanto em estabelecimentos públicos quanto privados. As boas práticas de funcionamento, que são chamadas de BPF, tá, são os componentes da garantia de qualidade que vão assegurar que os serviços são ofertados com os padrões de qualidade adequados. Né? São orientadas ali, primeiramente, a redução dos riscos de prestação de serviço de saúde. Né? Então, pega lá o que a gente já discutiu em biossegurança. E os conceitos de garantia de qualidade e de boas práticas de funcionamento são interrelacionados, né? Então, estão descritos na resolução na forma de enfatizar as relações e sua importância para o funcionamento dos serviços de saúde. Ou seja, se eu tenho boas práticas de funcionamento ali alinhadas com os procedimentos sendo realizados de forma correta, o atendimento sendo realizado de forma correta, a biossegurança existindo naquele ambiente, eu garanto a qualidade do meu serviço prestado. Então, uma coisa está relacionada à outra. As BPF determinam que o serviço de saúde deve ser capaz de ofertar serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo os requisitos da legislação, e deve fornecer todos os recursos necessários, como pessoal qualificado, devidamente treinado e identificado. Vamos pensar o seguinte: qualificação não significa dizer excelência na prática. Eu posso ter
uma qualificação, digamos assim, teórica, né? Com muitos diplomas, muitos certificados, muitas participações em muitos congressos e tudo mais, eu posso ser um excelente profissional no papel. Mas na minha prática, ali no dia a dia, de repente, no atendimento, na coleta, no processamento, eu não estou tão bem assim. Então eu preciso de treinamento. Já que eu fiz uma comparação em outro vídeo, falando um pouquinho a respeito do futebol, é mais ou menos assim. Digamos assim, você contrata o cara mais caro do mundo. Ali, tu contratou para jogar no teu time. Qualificadíssimo, já ganhou Copa do Mundo, já fez aquilo tudo, já é um excelente jogador. Mas está ali há um tempo sem jogar. Ele vai render bem nas primeiras partidas? Não vai, porque ele precisa de treinamento. Mesma coisa no profissional, né? Então, eu posso ter uma qualificação, né? Não é demérito nenhum a gente treinar, 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 né? Isso acontece muitas vezes quando a pessoa se acostuma, né? Que isso acontece muito no âmbito de laboratório, isso é muito comum. Existem pessoas que às vezes quando entram, né, para o mercado de trabalho, preferem entrar na coleta e aí com o tempo vão migrando ali para determinados setores do laboratório, urinálise, micro e tudo mais. Aí, eu prefiro ficar aqui dentro, porque existe essa preferência, é natural, né? Mas aí, de vez em quando, se vem ali jogados, né, no posto de coleta de novo. Vai lá, colhe. De repente faltou alguém do laboratório, então ampliamos o nosso atendimento e precisamos de você para coletar. E esses dias um aluno falou que ele tem um colega que trabalha com ele que estava 12 anos sem colher em ninguém. Foi colher de novo, começou a tremer, claro. E o treinamento? É muito tempo, né? Então, assim, o conselho que eu vou dar a vocês é o seguinte: se vocês querem se especializar em determinada área, eu quero especializar em hematologia, eu quero em urinálise, eu quero em micro. Não esquece o básico, principalmente a parte prática, né? A gente pode dominar mais uma área, mas não esquece o básico das outras, porque em algum momento a gente vai ser exigido, né? E para isso a gente precisa de treino. Os ambientes precisam ser identificados, né? Equipamentos, precisa ter materiais, suporte logístico e procedimentos e instruções que sejam aprovados e vigentes na legislação. Em relação à segurança do paciente, né? O serviço de saúde ele deve estabelecer estratégias e ações, né, que são voltadas para a segurança do paciente, como identificação do paciente, a gente já discutiu isso quando falamos, né, de fase pré-analítica, né? Então, o meu paciente ele tem que estar corretamente identificado e a amostra desse paciente ela também precisa estar corretamente identificada, né? E qualquer erro, identificação é um erro grosseiro. Aí essa então tá famosa agora, né? Não só dentro da área de saúde, mas, né, para todos nós. Orientações para higienização das mãos, né? Na verdade, a gente se viu jogado, né? Se viu que eu digo em relação à população no geral, né? Aprendendo a lidar com conceitos básicos de uma boa higiene, né? E a boa higiene das mãos, ela não é só molhar e dar aquele esfregãozinho ali uma na outra, como se fosse só nesse primeiro item aqui, né? É você lavar corretamente as mãos, né? Molhar as mãos, ele usar o sabão ou antisséptico que está indicado, lavar a palma das mãos, o dorso entre os dedos, os polegares, as articulações, unhas e extremidades dos dedos. Lembrando que o profissional de saúde não deve ter unha grande, né? Porque rasga a luva, porque junta sujeira, né? Então, acrigel, né? Essas coisas aí, nem pensar, hein, meninas? Punhos, né? Adornos nas mãos também não, hein, gente? Anéis, nem nada disso, tá? Enxágue e secagem das mãos e o fechamento da torneira com o papel utilizado para secar, né? Porque não adianta de nada você abrir, higienizou tudo e depois de higienizar vai lá e mete um mãozão na torneira que estava contaminada. É por isso que boa parte o correto, né, para hospitais, por exemplo, é aquele acionamento com o cotovelo. E aí você não precisa colocar a mão, ou então com pedal, enfim. Um acionamento que você não precisa ali colocar as mãos, os sensores, né? Enfim. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde.
por exemplo, campanha de prevenção de infecções, né? Já que a gente estava falando da higienização de mãos, né? A conscientização está em nossas mãos. Há pouco tempo atrás, né? Questão de mais de um ano, por uma situação familiar, né? Eu precisei fazer algumas visitas a um paciente no CTI. E o que eu mais vi eram pessoas entrando, né? Pessoas visitantes, entrando no CTI de um determinado hospital sem fazer a higienização correta das mãos. Lavava a mão igual entrava ali no igual CTI, gente. Imagine se essa pessoa que não higienizou a mão vai lá e toca nesse paciente, né? Por mais que tenha orientação para não tocar, nem sempre se tem vigilância o tempo todo, né? E foram muitas vezes. Uma das vezes só eu vi uma enfermeira na frente da porta e ela ficava ali regulando se estavam lavando direito, se não estavam. Acho que foi uma única vez de muitas vezes que eu precisei visitar. Passando o quadro desse paciente para a enfermaria, se tinha lá orientação, não utilizar adornos, se utilizar roupas com manga, enfim, né, sapatos fechados. E de vez em quando a gente via alguém ali entrando fora dos padrões. E aí a pessoa pensa assim, poxa, mas é meu parente, eu vim de tão longe, será que eu não vou poder entrar? Mas vamos pensar no outro lado. Se você tem alguém internado, se você vai fazer uma visita a uma pessoa que está acamada, e você pode ser um vetor de contaminação para ele, você pode ser uma fonte de contaminação para ele, que você não se higienizou de forma correta. Imagine que aquela pessoa venha a adoecer, depois pega uma infecção. Como que você se sentiria se fosse você, de repente, o responsável por essa infecção? A gente está falando isso, eu estou falando de infecções de uma maneira geral, mas a gente está vivenciando isso aí com a Covid-19, né? Pessoas que às vezes não seguem à risca, né, os padrões de segurança, de isolamento, e enfim, e acabam contaminando outras pessoas. Então, o que se pode fazer, o que as unidades de saúde e estabelecimentos, né, podem fazer para prevenir essa contaminação? São as orientações que todos os dias a gente vê pipocando aí, né? Então, isolamento, uso de máscara e aquela coisa toda, e que muitas pessoas cumprem, outras não, né? Mecanismos para garantir a segurança cirúrgica, então, em salas de cirurgia, como eu disse, essa é uma resolução da área de saúde, não só de análises, mas muitas vezes alguns concursos, por serem da área de saúde, eles pegam a legislação abrangente. Então é importante que a gente saiba também. E, aliás, isso é um conhecimento pra gente também, né? A gente, em alguns momentos, precisa passar por algumas cirurgias, ou entes queridos, amigos, enfim, passam, né, por cirurgias. Então, a gente se informa e informa eles, né? Como eu sempre falo, conhecimento nunca é demais, né? Então, que garante uma segurança cirúrgica, né? Esterilização do equipamento, paramentação adequada dos profissionais, né? Um bom espaço na sala de cirurgia, não posso realizar uma cirurgia em qualquer lugar. Não posso, deixa o bisturi cair no chão, opa, ficou 5 segundos, aquela regra dos 5 segundos, né? Que na verdade não vale para lugar nenhum e muito menos para aqui, né? Acabou. Tocou sem luva, descarta o material e abre outro, né? Por isso que os instrumentadores cirúrgicos são profissionais extremamente importantes aqui, tá? Vocês vão lembrar, por exemplo, do episódio de Grey's Anatomy, né? E eu vou citar também em algumas das explicações. Para quem assistiu a série, existe um episódio onde a cirurgiã é responsável, na verdade, ela foi acusada de contaminar pacientes. Pacientes esses que adquiriram infecções pós-cirúrgicas. E aí ela foi culpabilizado na época, né, por ter contaminado esses pacientes. E aí eles foram fazendo análises e descobriram que, na verdade, ela calçou as luvas, né, calçou as luvas de forma adequada, fez todos os procedimentos, porém, né, o hospital na época estava sobre uma gestão que queria economizar, então eles trocaram o fornecedor de luva e compraram umas luvas extremamente baratas. E essas luvas tinham microfuros que os profissionais não conseguiam ver, obviamente, mas através desses microfuros houve ali a contaminação desses pacientes.
Então, até mesmo no tipo de equipamento que vai ser colocado dentro do setor cirúrgico, né? O tipo de equipamento de proteção individual e coletiva que eu vou utilizar ali é de extrema importância. Orientações para administração segura de medicamento, de sangue, de hemocomponentes, né? Então, determinados medicamentos, por exemplo, têm que ser dados na forma diluída, outros endovenosos, outros intramusculares, né? Tem determinados equipamentos que não podem ser administrados em determinadas pessoas, porque elas são alérgicas, tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem orientado. Mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes. Na hora do transporte, por exemplo, nas macas, nas cadeiras de rodas, no piso, cuidado com o piso, né, da área de saúde, tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem cuidado. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão, é o que a gente conhece como escaras, né? Então, de tempos em tempos, trocar ali a posição do paciente é importante para que minimizem, né? Principalmente em pacientes que ficam internados por longos períodos de tempo, acaba sendo comum, né, a formação de escaras, mas de tempos em tempos colocar em posições alternadas, né? Usar ali alguns medicamentos, alguns produtos que vão minimizar esse efeito, porque as úlceras por pressão são portas de entrada para bactérias e isso pode gerar uma infecção e aí acabar agravando o quadro, né? Ou seja, o paciente está internado por uma coisa e acaba saindo com uma infecção por outra entrada. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. E aí vamos dar uma analisada na imagem, né? Antes de eu comentar. E vamos ver um pouquinho da biossegurança aqui, né? Então, tudo bem que pode ser uma foto para divulgação, mas aí a gente está vendo alguns, né, erros nessa imagem. Por exemplo, não uso de luvas, o jaleco está aqui dobrado, né? A manga não está vindo até o final. Enfim. Mas quando eu coloco essas imagens nas apresentações é para a gente pensar mesmo. É como se fosse uma espécie de jogo dos erros da biossegurança. Mas vamos pensar na parte de orientação da participação do paciente, né? É você, por exemplo, acalmar o teu paciente quando está fazendo a coleta. Você está vendo que ele está muito nervoso, fala assim, olha para o outro lado, distrai, vai conversando. Aula de coleta diferenciada para crianças, né? Com desenho de bichinho e tudo mais, para a criança tentar distrair, esquecer que a agulha existe ali. Né? Tem uns vídeos, tem um vídeo muito antigo, né? Não tão antigo assim, mas já tem alguns anos, que mostra ali um médico fazendo uma coleta em um paciente ou administrando algum medicamento, não me lembro, mas ele estava usando um scalp, né, que a gente chama de borboletinha, em uma criança. E ele vinha contando uma história para a criança. E aí ele conseguia colocar o scalp e a criança, que antes estava chorando, para assim, ó, fica olhando para o médico, como se nada tivesse acontecendo, né? E aí é onde eu digo, né? Você está ali estimulando a participação. O paciente está cooperando, está colaborando com o que você está fazendo. Né? Então, você está estimulando a participação desse paciente. Aí você fala assim, fecha o braço, estica o braço, fecha o punho, né? E aí você fez com que o paciente participasse, te ajudasse nessa coleta e você conseguisse realizar isso de uma melhor forma possível. O serviço de saúde ele tem que possuir regimento interno, né, ou algum tipo de documento equivalente, atualizado, contemplando a definição e a descrição de todas as atividades técnicas e administrativas e também assistenciais, quais são as responsabilidades e competências de cada um dos trabalhadores dali. Então, qual é a função de quem, né, quem faz o quê. Serviços e atividades terceirizados pelo estabelecimento de saúde devem possuir o contrato de prestação de serviços. Todos os serviços e atividades terceirizados devem estar regularizados perante a autoridade sanitária competente, quando couber, né? E a licença de funcionamento dos serviços
E atividades terceirizadas devem conter informação sobre sua habilitação para atender serviços de saúde quando couber. E aqui, na verdade, a gente tem uma visão geral disso tudo, né? A resolução é muito maior do que o que a gente discutiu aqui. A gente focou, né, os pontos principais, mas é um ciclo, né? Para que eu chegue às boas práticas no serviço de saúde. Então, eu garanto a qualidade, com isso a segurança do paciente, garanto condições organizacionais, né? Isso eu posso utilizar o prontuário do paciente de uma forma adequada, né? Envolve a gestão de pessoal, envolve a gestão de infraestrutura, envolve a proteção à saúde do trabalhador e do paciente também, gestão de tecnologias e processos, controle integrado de vetores e pragas, né? Embora eu não tenha falado anteriormente, você tem que ter controle de vetor e praga quando a gente está falando de uma área de saúde, né? Quando eu controlo, por exemplo, temperatura de determinados ambientes hospitalares, a pessoa fala, nossa, mas tá muito frio, né? Por que um CTI é muito frio? Prevenção de infecções, né? Ah, por que a janela de determinado lugar tem que ficar fechado? Se for um lugar, por exemplo, próximo a área de controle de roedores, você imagina, a última coisa que a gente vai querer ver dentro de um hospital é um rato passeando por ali. Né? Você já tem todos os problemas de saúde para lidar ali. Ainda tem rato com risco de transmissão de doença? Não pode. Baratas, mesma coisa. Moscas, mesma coisa. Então, preciso controlar pragas. Né? Isso me faz lembrar um determinado lugar que há uns tempos atrás eu vi, né? Que é um lugar da área de saúde, e eu tinha uma infestação de baratas naquele lugar. Então imagina ali, a pessoa tá ali sendo atendida por um médico, enfim, precisando tomar uma injeção, precisando tomar uma vacina, precisando colher o sangue, e tu tem lá um monte de barata saindo do bueiro, dentro da unidade de saúde. Isso é surreal da gente pensar. Né? Fora que as pessoas podem se assustar, se a pessoa tiver medo. Já é meio nojento porque o inseto não é para estar ali. Né? Principalmente o inseto que lida diretamente ali com sujidades, né? Como é o caso das baratas, por exemplo, como é o caso das formigas, né? A gente fala da barata, mas formiga também não é limpinho, não, né? Eu costumo dizer assim, eu costumo brincar com os meus alunos de fundamental e falo o seguinte, todo mundo tem nojo da barata e não tem da formiga, mas quem carrega a barata morta? Pensaram nisso agora também, né? Mas então, são seres, né? São animais que vão passar partículas ali. Então a gente tem que ter controle de tudo isso dentro de uma unidade de saúde, tá? Então essas foram as boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde.